rezando, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. É sempre uma grande alegria por ter a oportunidade de estar partilhando a palavra de Deus, podermos estar assim caminhando na fé. Meu nome é Giovanni, o André já me apresentou aí. Estou aqui, graças a Deus, com o Davi, que é irmão da comunidade, a Karina, que é também da comunidade, minha filha, e sou casado com a Marilene e tenho 11 filhos, graças a Deus, né? Somos uma família bem numerosa. Moramos em Jaú, moro na chácara comunitária, né? Na chácara que é a sede comunitária, e participo toda segunda-feira do grupo de oração na minha paróquia, que é o grupo de oração Nossa Senhora Auxiliadora. Eu falo que a gente vai, nessa missão, nesse trabalho, a gente vai vivendo muitas experiências, né? Ontem eu estava pregando num grupo só de senhorinhas, um tecladinho tocando bem baixinho, as velhinhas se esforçando para cantar. E hoje estou aqui num grupo bem animado, né, com bastante instrumentos, bastante jovens. Deus vai nos levando a viver em cada momento, em cada situação, uma experiência dele, propriamente dele, né? Tudo que ele faz, que ele realiza para edificar a sua igreja. Irmãos, quero convidar você a tomar um texto das Sagradas Escrituras, Colossenses capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, em Colossenses capítulo 3. Acharam? Colossenses é meio difícil de achar, depois de Filipenses, são poucos capítulos. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixas contra outrem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo dentro da igreja um
tempo especial que a liturgia nos dá. Vocês sabem que nós estamos na primeira semana do Advento, certo? Este é o tempo, esse primeiro tempo, né? Esse tempo litúrgico inicia, inaugura, abre o ano litúrgico dentro da Igreja Católica. E ele tem alguns traços, o tempo do Advento tem alguns traços que, infelizmente, por conta de tanto movimento que se faz nesses dias, por tantas luzes que se acendem, por tantos enfeites que se põem, por tanto movimento, atividade comercial, por tanta badalação, por tanta confraternização, por tanto churrasco, por tanta comelança que se faz nesse tempo, alguns aspectos deste tempo litúrgico ficam como que nublados, né? Ofuscados. Veja, irmãos, a igreja sempre nos ensinou que o Advento é um tempo onde nós deveríamos nos preparar para a vinda do Senhor. É um tempo em que Ele nos chama a meditar, a refletir esta realidade de que o Senhor virá e que não pode nos encontrar de qualquer jeito, e não pode nos encontrar de qualquer forma. A igreja nesse tempo grita para nós: preparem o caminho, se preparem para a vinda do Messias, para receber aquele que virá. Este é um grito que tem no Advento, muito semelhante a um grito que há na Quaresma, muito semelhante a um espírito que há na Quaresma que nos chama à conversão e à mudança de vida. Assim também o Advento é um tempo de conversão e de mudança de vida. É o mesmo discurso que a igreja faz no moribundo, para aquele que está às portas da morte, aquele que está prestes a encontrar-se definitivamente com o Senhor. É o apelo que a igreja faz a cada um de nós dentro do Advento, dizendo: você está preparado para este encontro? Você está pronto para receber Jesus? Você está pronto para seu encontro pessoal, para o seu julgamento pessoal? Você está pronto para a vida gloriosa do Senhor? É este o apelo que tem aí dentro do Advento, e que, fala a verdade, fica ou não fica meio perdido? Sim ou não? Sim. Fica, não é verdade que nós às vezes passamos por esse tempo sem perceber esse cunho penitencial que esse tempo tem? Quando eu era pequeno, antigamente, mais um tempo atrás, uns 50 anos atrás, a igreja nesse tempo também fazia confissões comunitárias. Hoje, infelizmente, nem as paróquias não promovem mais aquelas confissões comunitárias que nos faziam tanto bem, nos faziam lembrar que nós precisamos estar prontos, preparados, que é preciso se confessar e se preparar para esta vinda do Senhor. O Advento, a cor do Advento nos lembra também dessa realidade. A cor que o padre usa, a cor que a liturgia carrega nesse tempo, o roxo, para dizer isso para nós, para lembrarmos que é preciso haver um movimento de conversão, de mudança de vida, de transformação nesse tempo. Sabe, irmãos, quando nós falamos da vinda de Jesus Cristo, e o tempo do Advento ele faz isso conosco, o tempo do Advento ele tem duas realidades assim, bem, dois tempos, vamos dizer, dentro desse tempo. As duas primeiras semanas do Advento, a liturgia nos leva a pensar na vida gloriosa de Jesus, nos leva a pensar na vida escatológica, nos leva a pensar no
tempos, quando Jesus virá glorioso, majestoso, para julgar então toda a terra. E se você tem ido na missa esses dias, você tem percebido isso, não é? Aquelas leituras que falam do fim dos tempos, aquelas leituras que vai nos falar desse Jesus que vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Esse fim escatológico, o fim último de todas as coisas, a liturgia nos faz pensar nesta vinda. Quando nós chegamos na metade do advento, das 2 últimas semanas, a igreja nos faz pensar e refletir a respeito da primeira vinda de Jesus, daquele do Natal. Portanto, aparece como personagens principais das leituras São João Batista, como precursor do Senhor, e aparece a Virgem Maria, aquela que nos trouxe Jesus na sua primeira vinda. Então as leituras se voltam para esses personagens, e nós vamos vendo então a igreja nos preparando propriamente nas duas últimas semanas do advento, nos preparando propriamente para a festa litúrgica, para a festa do Natal, que celebra a última vinda, ou melhor, celebra a primeira vinda. E como é grande essas duas realidades que nós precisávamos meditar profundamente. A primeira vinda de Jesus, aonde nós vamos ver que acontece um romper na história. O próprio Deus entra, invade a história humana, entra na história da nossa salvação e muda o curso da história da humanidade. Deus se faz homem, se encarna, assume a nossa condição de pecador, assume a nossa condição de miséria, para que nós pudéssemos então ser salvos. E o homem que rumava para as trevas, que rumava para a perdição, volta-se à luz, a luz se faz, a luz brilha. Jesus nos salva. Ali naquela primeira vinda nós contemplamos isso, nós olhamos um Deus que se faz menino num presépio. Que mistério grandioso é esse, né? Que mistério grandioso é esse, olhar para o presépio e enxergar ali deitado numa manjedoura um nenê, um recém-nascido, e saber que ele é o Deus onipotente, criador de todas as coisas, que agora está ali feito um homem para suprir a necessidade do homem, para poder socorrer o homem, para ser para o homem canal de graça, para ser para o homem então elo de ligação agora, novamente, para estabelecer de novo a ligação entre o céu e a terra. Deus entra na história. Deus entra na história. E a segunda vinda de Jesus também é outro mistério tão grande que nós precisamos refletir tão profundamente, aonde não mais esse Deus vai entrar na história, mas na vinda gloriosa de Jesus ele vai pôr um ponto final na história, ele vai terminar a história. E o que virá depois é algo fora da história, para além da história, porque o sentido da nossa própria vida, o sentido da história do homem, o sentido da existência da criação está justamente naquilo que virá pós-vinda de Jesus Cristo. É algo grandioso que a humanidade espera, aguarda, sonha, deseja, que os cristãos católicos em cada missa clamam: vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, porque toda a nossa existência, toda a nossa luta, toda a nossa vida, toda a história do homem sobre a terra só tem sentido, porque há uma esperança cristã que diz: Ele virá. Ele virá. Você entende isso? Você entende a grandeza desses mistérios, sim ou não? Irmãos? Entende o quanto é grande esse mistério? O quanto é grande essa realidade que a igreja nos faz meditar e pensar? Mas hoje eu queria trazer vocês
algo a mais que a igreja nos ensina, que às vezes passa mais despercebido ainda. São Bernardo de Claraval, ele tem um texto belíssimo que ele diz assim: olha, vemos uma tríplice vinda do Senhor, contemplamos uma tríplice vinda do Senhor. Você pode estar dizendo, mas como assim 3 vindas? Tem mais uma? Tem mais uma. Ele veio um dia na primeira vinda, virá na vinda gloriosa, mas diz São Bernardo, existe uma vinda intermediária entre essas duas. Existe uma vinda intermediária, São Bernardo vai dizer, existe uma vinda intermediária entre a primeira vinda e a segunda vinda, a vinda gloriosa. Existe esta vinda intermediária da qual, se eu perder, se eu não perceber, eu jamais estarei preparado para receber Jesus na sua glória. Eu jamais estarei preparado para recebê-lo na glória eterna, no céu, um dia. Eu jamais estarei preparado para estar com Ele, se eu não abrir os olhos, se eu não receber Ele, se eu deixar passar despercebido essa vinda intermediária. Veja, Jesus vem, e é Ele quem disse que Ele vem quando, por exemplo, alguém obedecer a palavra, respeitar os mandamentos. Diz o texto das Sagradas Escrituras: eu e o Pai viremos morar e faremos morada nele. Jesus vem, e é promessa dele que ele virá todas as vezes que um sacerdote impor as mãos sobre o pão e o vinho e fazer a epiclese, a oração de invocação do Espírito, e repetir as mesmas palavras do Cristo. Jesus vem ali na Eucaristia, entende? Jesus disse que ele estaria presente, que ele viria no pobre. Quando um pobre bate a sua porta, bate na porta da sua casa, é Jesus que vem nesta vinda intermediária. É Jesus ali que eu preciso estar pronto para recebê-lo, estar disposto a recebê-lo. É Jesus que vem na sua palavra, na pregação. Numa pregação como essa, é Jesus. É Jesus batendo na sua porta, meu irmão. É Jesus querendo entrar, é Jesus querendo vir, é Jesus querendo fazer morada em você. Jesus vem próximo, Ele está presente aí, Ele vem com cada vez que uma pessoa se aproxima de você. É Jesus que vem. Como é que você tem recebido este Jesus que vem próximo? Como é que você tem olhado para Ele? Como é que você tem acolhido esse Jesus que se aproxima de você a cada dia, a cada instante? Ele vem todas as vezes que um sacerdote passa por você. Jesus está presente no sacerdote, em persona Cristo. É Jesus que vem. São Bernardo vai dizer: se você não souber receber esse Jesus, cada vez que Ele vem, cada vez que Ele se aproxima, tão pouco nós estaremos prontos para recebê-lo da sua vinda gloriosa. Tão pouco você vai estar pronto para recebê-lo no dia em que o seu encontro pessoal definitivo com Ele chegar, entenda? É preciso que a gente viva intensamente, viva muito bem essas vindas intermediárias, essa vinda intermediária de Jesus. Estar pronto para recebê-lo. Eu peguei um texto daqui da palavra, né? Talvez você esteja falando, mas será que ele não vai falar nada daquele texto da Bíblia? Esse texto das Sagradas Escrituras que eu tomei, São Paulo faz aqui, nos mostra as duas principais ou primeiras etapas de uma caminhada para a santidade.
Porque deixa eu dizer para você, eu só estou dizendo de uma forma diferente, falar de receber Jesus na sua vida intermediária. O que realmente, e uma linguagem mais própria nossa, o que eu estou dizendo é que, se eu não entro num processo real, gradativo, num processo de santificação, de mudança de vida, de conversão, se eu não realizo na minha vida essa empreitada de ser santo, se eu não principio esse caminho e não dou processo, não dou progresso a ele, eu jamais estarei preparado para receber Jesus. Ou poderíamos dizer, eu jamais irei para o céu, eu jamais vou ser santo se eu não começar. São Paulo fala aqui dessas duas etapas. Vocês vão perceber que São Paulo começa falando de um despir do homem velho, não é? De um purificar-se, de um largar aquilo que é erro, que é o vício, que é a maldade. São Paulo começa aqui dizendo que larga, deixa, abandona tudo que não presta, abandona a falta de humildade, a vanglória, a vaidade, o orgulho, a soberba, abandona o egoísmo, abandona a luxúria, abandona as palavras torpes, abandona as rixas, as brigas, as intrigas, as confusões, a falta de perdão. Ele vai fazendo uma lista aí, queridos, de pecados e de vícios que nós precisamos abandonar, deixar. É o primeiro passo de todo aquele que quer entrar no verdadeiro processo de conversão. Chama-se purificação. Poderíamos chamar também, como os santos da igreja o chamam, né? Via purgativa. Olha que nome bonito, né? Via purgativa, para dizer, é hora de largar o pecado, é hora de largar o erro, de largar a falta de vergonha na cara, é hora de largar aquilo que me empobrece, que me faz pobre, é hora de se despir do homem velho. Esse é o primeiro passo de qualquer conversão. Eu, convencido de que Jesus me ama, convencido da sua graça, do seu amor, depois de ter recebido um derramamento do Espírito, depois de fazer uma experiência de encontro pessoal com Jesus, eu preciso entrar nessa via, nesse caminho de purificação da minha alma. Sabe o que infelizmente nos acontece? Eu tenho visto muito isso acontecer no meio de nós. O cara tem uma experiência de Deus, não é assim? Vai para um retiro, encontro, um grupo de oração e faz uma experiência belíssima, profunda, verdadeira, de encontro pessoal com Jesus Cristo, de batismo no Espírito, começa até a experimentar os dons, os carismas do Espírito Santo de Deus. Ele pensa que está santo. Esse é o problema, né? Pensa que chega a dizer, né? Eu me converti. Sabe, irmãos? E às vezes senta aí nessa cadeira e até louva a Deus, e até bate palma, e até ora em línguas, e até profetiza, e até impõe as mãos sobre o irmão, e o irmão é curado, e até vive toda essa realidade carismática, belíssima que Deus nos dá, mas não purifica a vida, não limpa a vida, continua sujo na miséria, continua no pecado, continua no erro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso entrar no que mais é urgente, queridos, é que a minha vida seja limpa, é que eu venha me despir do
Olha para a sua vida, olha para o cotidiano do seu dia a dia, para o ordinário da sua vida. Quanto verdadeiramente você tem mudado de vida? Quanto tempo faz que você caminha? Quando eu faço essa reflexão, eu choro até porque 30 anos caminhando, Senhor. Quanto tempo faz que você caminha? Quanto tempo faz que você está tendo o seu primeiro encontro pessoal com Jesus? Quanta miséria ainda tem para ser tirada? Sabe, irmãos, São Paulo fala de um despir. Aí lá no versículo 10, acabou meu tempo, né? O André falou que era 9 horas. Vou partir para os encerramentos, né? Vamos lá. São Paulo fala que no versículo 10, lá no versículo 10 de Colossenses, do texto que nós lemos, São Paulo começa a falar de uma segunda etapa. Da segunda etapa. Porque a primeira etapa é esse despir, não é isso? Sim ou não? É tirar o homem, a roupa velha, o homem velho, a sujeira, os farrapos que o mundo deixou em você. A segunda etapa é revestir. Ele vai dizer: revestivos do homem novo. Revestivos do homem novo. E ele começa agora a fazer uma lista, não mais de pecados, mas agora uma lista de virtudes. Uma lista de virtudes que ele mesmo diz: virtudes do Cristo, virtudes de Jesus, virtudes do Criador. Ele começa a fazer então essa lista, porque a segunda etapa de uma caminhada de fé é agora ir buscando a imitação de Cristo. Primeira etapa, purificar-se dos meus pecados. Primeira via purgativa. Segunda via iluminativa, onde eu vou buscar agora a imitação de Cristo. Agora eu vou começar a colocar na minha vida as virtudes. Agora eu vou me revestir. Não adianta tentar, não dá para revestir-se do homem novo sem antes vestir do homem velho. Vocês estão entendendo isso? A vaidade e a humildade não convivem juntos. Ou eu deixo a minha vaidade para começar então a buscar a humildade, ou eu faço esse exercício penoso, difícil de me purificar, de largar os meus vícios, para então começar a adquirir as virtudes. Ou esse homem novo não vai mudar. Eu preciso agora então, nessa segunda etapa, buscar agora as virtudes, e todas elas, quantas aí São Paulo fala, não é? São Paulo cita aí uma lista delas. Fala da misericórdia, da bondade, da humildade, da doçura, da paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Tantas virtudes, até chegar na maior dela. O versículo que nós terminamos de ler, ele fala da caridade, a maior de todas as virtudes. É preciso fazer isso. Sabe quando, não sei se vocês já estiveram, alguém aqui já esteve no vermelho, conta do vermelho, você conta no banco no vermelho? Quando você está no vermelho, você está devendo, certo? Então você trabalha para quê? Para pagar aquela dívida. Quando você tem pecado na sua vida e tem cometido pecado mortal ainda na vida, irmão, ainda tem que ir lá confessar pecado mortal. Enquanto você está de pecado mortal a pecado mortal, você ainda está no vermelho.
Você precisa trabalhar para que você então pague a dívida, saia dessa situação terrível de devedor. Quando você consegue então deixar os pecados e agora já não tem mais, pelo menos não tão constantemente, aquela miséria do pecado, quer dizer que você zerou a coisa, está quite. Agora é preciso trabalhar então para poupar, para construir um tesouro lá no céu. E isso é a segunda etapa, onde eu vou buscar as virtudes agora, uma após o outro, no esforço contínuo de ser um homem ou uma mulher virtuosa. Vocês entenderam então qual é o espírito desse advento? Qual é o espírito desse tempo litúrgico? O que é que Deus espera de nós nesta época? Façamos festa, não tem problema. Façamos festa, celebremos o Natal do Senhor, porque é motivo, uma mistura lindíssima de alegria, de festa e também desse chamado à conversão. Façamos festas, façamos nossas confraternizações, mas pelo amor de Deus, deixa Jesus transformar seu coração. Deixa Deus entrar na sua casa. O Senhor está batendo a porta da nossa casa. Ele quer vir, Ele quer se encontrar conosco. Como é que está a sua casa, meu irmão, para receber esse Jesus? Já ainda está suja, feia por conta dos pecados, ou já começou a ser enfeitada pelas virtudes dos santos? Como é que está a sua casa? Eu quero dizer para você com todas as letras, não importa como ela esteja nesta noite, porque aquele que é o Senhor da sua casa, aquele que é Jesus, Ele quer entrar aí, e se tiver imunda, suja, nojenta, Ele quer ajudar a limpar, Ele quer fazer a obra de restaurar, Ele quer fazer a arrumação, Ele quer trazer as virtudes, Ele quer entrar na sua casa. Ele bate a sua porta e você precisa acolher. Mesmo que você precise dizer: Senhor, eu não estou pronto. Você está entendendo? Mesmo que você tenha que dizer para Ele: Senhor, eu não estou pronto. Mas Tu podes. Tu podes. Sabe aquela frase que a gente diz toda a missa? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, Senhor, porque nós cremos na misericórdia, entende? Nós cremos num Deus que nos socorre nas nossas fraquezas. E se eu largo um pecado é graça, se eu adquiro uma virtude também é graça. É preciso que a gente queira, deseje, tenha no coração uma ideia muito clara: eu quero, Senhor, receber, eu quero dar o melhor de mim. Esse processo na nossa vida de conversão e de mudança se fará e acontecerá cada vez que eu abrir o meu coração para essa vinda intermediária de Jesus, cada vez que eu receber na Eucaristia, cada vez que eu buscar na Santa Confissão, cada vez que eu buscar esse Senhor, cada vez que eu receber um pobre, cada vez que eu perdoar meu irmão, cada vez que eu receber Jesus, a minha vida vai se transformando e eu vou passo a passo ficando preparado para a vida gloriosa.